Cláusulas que formam um sistema de holding familiar. Usufruto, inalienabilidade, incomunicabilidade e a impenhorabilidade. Essas cláusulas são utilizadas para que o sistema funcione com 110% de proteção ao patrimônio da família. Como elas funcionam? De forma uníssona, nunca divorciadas umas das outras, formando uma cadeia de proteção impenetrável para os bens do patriarca ou matriarca. Eu sou Márcia Romano Vaz, advogada especialista em planejamento patrimonial e sucessório e holding familiar. Fica comigo até o final desse vídeo. Inscreva-se no canal, deixe suas dúvidas aqui nos comentários e não se esqueça de dar o seu like. Usufruto é a primeira cláusula que pensamos para proteger os doadores, que são o patriarca ou a matriarca. O sistema de holding familiar se inicia com a transferência dos bens para a integralização do capital social dessa empresa que está sendo formada. Esses bens passarão a formar o capital social, que é formado por cotas sociais. Passo seguinte é a doação das cotas, que serão distribuídas aos herdeiros. Porém, os imóveis continuam existindo, né? Então devemos gravá-los com a cláusula de usufruto vitalício, para que os doadores continuem podendo gozar e usufruir dos frutos desses bens. Inalienabilidade é a cláusula seguinte e que vem sempre ao lado do usufruto. Uma está sempre ligada à outra. Inalienabilidade, muito bem. Gravando o sistema com mais esta cláusula, e como o próprio nome diz, nós vamos fazer com que essas propriedades sejam inalienáveis pelos novos donos. Novo dono, leia-se os herdeiros, que receberam a doação dentro da empresa. Eles não poderão vender essas propriedades até o falecimento do doador. No caso de haver viúva, até que a viúva faleça. E qual é a função dessa cláusula? É a manutenção do sistema, a preservação dele. Quando o usufruto acaba? O falecimento do doador. Quando a inalienabilidade acaba? O falecimento do doador. Ou seja, existe um termo para estas cláusulas, que é a morte do doador. E nesse momento é acionado o que a gente chama de gatilho, para que o domínio completo seja transmitido aos herdeiros. Aí vamos para a incomunicabilidade. Além das cláusulas que a gente já expôs, nós vamos falar agora dessa que é extremamente importante para a holding. Aliás, todas são muito importantes, né? A holding familiar deve ser um local seguro, livre da interferência de terceiros. A maioria dos herdeiros hoje em dia é casada em regime de comunhão parcial de bens. Sendo assim, os bens que são recebidos em doação não se comunicam. Então, por que eu preciso, besteira, gravar o sistema com mais essa cláusula? Bem, casos bastante delicados surgem nessa temática. E existem várias normas protetivas do patrimônio da família que determinam que, mesmo sendo um ato que não exige a participação do cônjuge do herdeiro, como é a doação, a norma assim determina. São normas de corregedorias dos cartórios e eles não discutem. Ou o cônjuge participa com a sua anuência ou os negócios não são fechados. Surgem muitos casos delicados a partir desse fato. Portanto, essa cláusula é de extrema importância para a segurança máxima do patrimônio familiar e da sua gestão. Partimos então para a impenhorabilidade. Essa não tem uma importância menor que as outras, muito pelo contrário. Ela traz a tranquilidade e a segurança que os bens que estão ali, formando o capital social da empresa, nunca serão atingidos por situações de várias naturezas. Essa cláusula é vista por algumas pessoas como uma limitação na vida financeira dos herdeiros, e propositalmente. Tem a finalidade de proteção máxima aos bens que estão ali integralizados. Os herdeiros nunca poderão apresentar as cotas da empresa para a garantia de qualquer negócio na sua vida econômica, financeira. Também não poderão apresentar como garantia em um processo judicial para a solvência de dívidas. Não, eles não vão poder fazer isso.
e que não sejam os herdeiros. A justiça também não alcança esses bens e isso tem sido pacífico na jurisprudência, inclusive na justiça do trabalho. As cotas são impenhoráveis e a justiça considera isso como uma norma processual absoluta. Essa cláusula deve fazer parte da constituição de qualquer holding familiar e constar publicamente do seu contrato social. Bem, hoje a nossa dedicação foi aos institutos que constituem essa holding familiar. Existem outros? Sim! Eu acho que ficaria muito longo o vídeo, então eles vão ser tema de outro vídeo e preste atenção. Na primeira semana de dezembro, eu farei uma palestra sobre o tema holding familiar como instrumento de proteção patrimonial da família e conto com você nesse dia. Em breve eu anuncio a data. Nesse dia eu vou ter mais tempo para me aprofundar em alguns pontos que merecem um tempo maior de exposição. Por favor, deixa aqui os seus comentários, exponha as suas dúvidas. Não esqueça de dar o seu like para impulsionar o canal e levar esse assunto tão sensível para outras famílias brasileiras. Obrigada por me assistir e até o próximo vídeo.